Uma boa tarde, quase uma boa noite já, né? Reiterar os nossos agradecimentos aos colegas aqui do corpo docente, aos egressos, aos alunos, né? Aos parceiros das entidades, como a Defesa Civil, né? Instituição, órgão fundamental nesse momento. Então, em nome do curso de Psicologia, da FACAT, né, curso de Psicologia CESEP, nosso Centro de Serviços em Psicologia, a gente quer, então, agradecer. A gente sabe que tem, felizmente, grande parte dos nossos integrantes aqui do curso, né, estão da capacitação, são aqui, são da comunidade interna ou são egressos, né, da FACAT, mas a gente sabe que tem algumas pessoas de fora, inclusive de fora da região, né? Então, só para contextualizar, nós somos um curso que está, né, há mais de 20 anos, vai completar 22 anos lá no final deste ano. Então, somos aqui, atingimos, né, temos discentes de em torno de 18 cidades aqui da região. Então, Vale do Paranhana, ali cidades próximas ao litoral, demais regiões da região metropolitana, né? Então, temos alunos, temos professores de vários municípios atingidos, né? Muitos alunos aqui de Taquara, de Igrejinha, de Três Coroas, de Rolante, temos de Santo Antônio da Patrulha, que no ano passado foi bastante atingida também, né, pelas enchentes. Então, tendo em vista, né, tudo isso e toda a situação que estamos enfrentando, sabemos da importância, né, sabemos que a psicologia tem muito a auxiliar neste momento, tem muito a agregar nesse momento de resposta, né, nessas demandas, essas necessidades que estão cada vez mais surgindo e chegando até nós. Então, diante disso, sabemos da importância técnica, ética, de estarmos preparados, de estarmos instrumentalizados para agir da maneira mais adequada, mais ética. Então, por isso, né, a partir de tudo isso surgiu essa demanda para esse momento de capacitação, para essa semana de curso, né, de discussões, de trocas. Então, principalmente como instituição de formação, a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso. Então, por isso, sabemos também que muitos colegas, que alguns alunos estão já articulados nas suas comunidades, né, principalmente no auxílio a questões bem práticas, bem da rotina, né, bem de uma busca por um retorno à rotina das pessoas, e a gente vê também, né, que a gente sabe da importância desse auxílio nesse momento, né, que sim, que a escuta é importante, que sim, poder se mostrar presente, disponível para as pessoas, né, e ouvir as suas angústias, os seus temores, as suas incertezas, tudo isso é importante, mas, né, não adianta falarmos dessas questões sem que as pessoas estejam se sentindo, pelo menos, né, um pouco mais seguras do que se sentiram diante da ameaça, né, diante da situação das cheias, das enchentes, enfim, diversas casas, diversos bairros, comunidades atingidas diretamente, né, tem se falado muito. Nós, quem não foi atingido diretamente, quem esteve em segurança mesmo nos momentos de chuva mais intensa, né, de cheias nos municípios, foi afetado, né, emocionalmente, está sendo afetado emocionalmente, mas a gente vai, então, se fortalecendo, e esses espaços também nos ajudam nesse momento de fortalecimento, de trocas,
Então, né, não só a parte técnica, a parte ética da profissão, né, do ser psicólogo, do ser estudante de psicologia e demais profissões envolvidas, né, neste momento de enfrentamento, mas também todos enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, estamos, né, sendo impactados e buscando um fortalecimento, buscando uma maneira mais adequada e mais eficaz de enfrentar toda essa situação. Então, né, dito isso, reforçando nosso compromisso, nossa responsabilidade enquanto instituição, enquanto curso de formação, eu vou passar então a palavra para a Prof. Luciele, que, né, iniciou um trabalho que a gente não imaginava, né, Lu, que seria uma ação tão... que seríamos demandados por uma ação tão rápida, assim. Então, eu te peço que possa falar um pouco, né, sobre esse trabalho, e daí, na sequência, vamos poder ouvir, então, a colega Patrícia Benites. Então, mais uma vez, agradeço por podermos estar aqui nesse momento, né, possibilitando essas trocas e essa capacitação. Obrigada, pessoal. Obrigada, professora Ana Paula. Boa noite, gente. Boa noite, colegas docentes. Boa noite, alunos, alunas, egressos e egressas, profissionais espalhados aí pelo Estado que resolveram se juntar a gente. A gente agradece muito a presença de todos nesse momento tão importante da gente se encontrar em comunidade e poder sentar juntos para conversar sobre esse tema, né? Trocando a roda enquanto a carroça está andando, como a professora Ana Paula falou antes, né? Um pouco essa sensação que a gente tem nesse momento. Então, vou contextualizar um pouco da minha presença aqui, né? Eu sou a professora Luciele Comunello, sou professora do curso de Psicologia. Desde o final do ano passado, eu sou voluntária da Oficina Regional de Defesa Civil, aqui do Vale do Paranhana, Alto dos Sinos e Hortênsias, e eu já queria imensamente agradecer a presença do Coronel Cláudio da Rocha, que é coordenador da oficina. Trocando as rodas de um trem, exatamente, em movimento, né? Então, queria muito agradecer a presença do Coronel Cláudio, né, que coordena essa iniciativa tão importante, que é um diferencial da nossa região. Essa oficina, ela reúne, acredito que agora 7 municípios, né, 7 coordenadorias de defesa civil dos municípios aqui do entorno, para capacitação constante, né? Então, um trabalho louvável, voluntário, e que caracteriza, né, um diferencial aqui da nossa região. E no início deste ano, nós começamos pelo SESEP, né, então pelo Serviço Escola, com um estágio, um grupo de estagiários, estágio profissional, na psicologia da prevenção de emergências e desastres, né? É sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje, porque esse tema das emergências e desastres, ele é relativamente novo dentro da psicologia, né? Ainda não está presente nos nossos... estará em breve, né, mas está entrando progressivamente de forma tímida nos nossos currículos, né. Muitas vezes nós, profissionais de psicologia, estamos atuando há muito tempo no campo, em consultório ou nas comunidades, e não temos familiaridade com as ferramentas necessárias para atuar na crise e no desastre, porque esse é um contexto bem específico, né, um contexto de trauma coletivo, é uma experiência de sofrimento que ela é partilhada coletivamente, né, quando a gente fala da destruição de todo um território, de uma identidade, de um reconhecimento de redes funcionais nas comunidades, e aí uma ruptura drástica, né, dessas redes funcionais, da paisagem, enfim, essa relação das pessoas com o território, ela se vê drasticamente transformada num curto espaço de tempo. Então, no início desse ano, a gente se propôs a fazer esse trabalho de prevenção, ainda na construção de um projeto, com mapeamento diagnóstico, e não imaginávamos que tão rápido teríamos que dar uma resposta, né, a um evento adverso, a um desastre, a uma catástrofe, né? Talvez a maior catástrofe ambiental que o nosso país já viu até hoje, né? A gente ainda não tem muita noção das dimensões disso que está acontecendo, né? Existem muitos níveis desse impacto, nível econômico,
a curto, médio, longo prazo, né, psicológico e N, né, camadas, vamos dizer assim, disso que está acontecendo, disso que a gente está vendo acontecer hoje. Mas o que eu quero conversar aqui pontualmente hoje, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma imagem. Né, que é para a gente contextualizar um pouquinho as conversas dessa semana, né? Então, a gente está falando sobre a atuação da psicologia no ciclo da gestão integral de riscos, acompanhando essa perspectiva, né, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esse ciclo, ele trabalhar a gestão integral de riscos é trabalhar basicamente em 5 fases, que como um ciclo, né, quando termina uma, começa a outra, e assim sucessivamente, não para nunca, né, é um circuito. Então, quando eu falo para vocês, a gente está focado em trabalhar prevenção, né, essa parte, as primeiras fases desse ciclo são a prevenção, mitigação e preparação. Essas 3 fases, elas vêm antes do evento adverso. Quando o evento adverso se instala, né, a gente entra na fase de resposta, que é o que a gente está sendo chamado de assalto, meio que de assalto, assim, né, de imediato, no susto, né, a prestar uma atenção nesse momento de resposta. Então, quando a gente fala de atenção psicológica no momento de resposta, a gente está falando dessa atenção que se dá no momento da crise, enquanto ela está acontecendo. É esse o momento que a gente está vivendo hoje no Estado, em diferentes, digamos, momentos dessa fase, né, porque a gente tem ainda o pessoal que está embaixo da água, né, que está tendo que lidar com essa situação de água ainda de enchente, né, tem os lugares onde o rio encheu, né, houve enchente, o rio retornou para o leito, começou a fase de recuperação, que então vem depois da fase de resposta, e às vezes ela se sobrepõe um pouquinho, né, e agora, nesse final de semana, a água subiu de novo, alguns locais foram atingidos novamente, né? Então, esse ciclo, ele não é linear, e no Estado a gente está vivendo diferentes momentos desse ciclo de forma concomitante, né? Então, aqui está o ciclo da gestão integral dos riscos, e na prevenção a gente vai focar na questão dos trabalhos, trabalhar a rede nas comunidades, garantir a participação da população nos processos de construção dos planos de contingência, trabalhar as redes nas próprias comunidades, a articulação das comunidades, trabalhar resiliência, né, para que essa comunidade possa absorver os impactos de um desastre e rapidamente dar conta de retomar suas redes funcionais que foram rompidas pelo desastre. E aí a gente pensa também, gente, que um desastre, ele não é necessariamente o evento adverso. Por exemplo, um furacão não é necessariamente um desastre, porque se ele acontecer no deserto, talvez não faça muito estrago, né? O desastre, ele acontece quando um evento adverso encontra, né, um espaço habitado por pessoas, uma sociedade, uma comunidade que não está preparada para lidar com ele. Então, um evento adverso, se a gente estiver bem preparado, ele não precisa necessariamente ter um desastre, ser um desastre, né? Então, a prevenção, ela trata de buscar evitar que o desastre aconteça. Nem sempre isso é possível, né? A gente entra na parte de mitigação, que é as tentativas, as estratégias que a gente vai mobilizar para reduzir o risco de um desastre, dos efeitos, né? Reduzir os efeitos de um desastre. E, por fim, nessa parte pré-evento, né, a preparação. E aí tem a ver com os simulados, né, com fazer treinamentos das pessoas, já indicar para onde é que elas devem se movimentar, como, né, onde que vai ser ponto de encontro, onde que vai ser o abrigo, já dá essas referências, assim, né, a pessoa já está se preparando e sabendo o que ela vai precisar mobilizar para responder imediatamente no momento em que o evento adverso chegar. Essas 3 fases anteriores ao evento adverso, elas também se sobrepõem, né? Porque às vezes eu estou trabalhando prevenção, também estou trabalhando mitigação. Por exemplo, nas escolas, com educação, com reconhecimento do território,
com trabalho nas comunidades, com percepção do risco. A gente ouviu nas redes sociais, dos canais oficiais, muitas vezes, né, se você estiver em risco, saia da sua casa e se dirija a um abrigo. Mas será que todo mundo sabe o que é estar em risco? Será que todo mundo tem a percepção de risco que a gente, né, tá aqui esperando quando diz, se você estiver em risco, saia da sua casa, né? Nós da psicologia, a gente sabe que a percepção do risco, ela envolve uma série de processos que não são necessariamente racionais e que não respondem necessariamente à informação que as pessoas possam ter. É mais complexo, né? O professor Fábio de Cristo vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, vai explorar um pouquinho essa questão da percepção do risco e da sua complexidade, né? Então, são diversas coisas que podem ser trabalhadas aqui nessas fases pré-evento, né? E por que eu estou falando delas? Porque elas requerem determinadas ações, práticas, estratégias, know-how, expertise, né, do psicólogo, que são um pouquinho diferentes daquelas que são requeridas na fase de resposta. Né? Na fase de resposta, pelo menos assim, uma resposta imediata, né, o que a gente vai querer é imediatamente mitigar, reduzir os efeitos de um trauma, né, de um trauma que está relacionado a essa ruptura radical, né, o que é essa ruptura radical? Ruptura radical com a rotina cotidiana, com as redes funcionais na minha comunidade, com os meus locais de referência, com o meu local que às vezes a minha casa representa, né, a minha segurança, a minha proteção, e daqui a pouco eu tenho que sair da minha casa e deixar tudo para trás, né, então isso gera uma ruptura, eventualmente traumática, e um trauma experienciado coletivamente, né, então, que tem as suas complexidades aí, né, não é um trauma isolado, ele é um trauma vivenciado coletivamente. Então, essa fase de resposta, ela requer algumas ferramentas bem específicas, né? A principal delas a gente chama de primeiros socorros psicológicos, que apesar de ser psicológicos, não quer dizer que a gente precise ser psicólogo para aplicar, né? Que tem a ver com a escuta ativa, com a gente poder fazer uma rápida triagem, não do jeito que a gente conhece, né? Uma triagem rápida para a gente identificar se essa pessoa ela tem probabilidades de desenvolvimento de algum desdobramento mais complexo em termos de saúde mental no futuro, né, e aí encaminhar essa pessoa, se necessário, né, para um suporte especializado para a rede, né, então esse primeiro contato, esse primeiro acolhimento, né, quais são as coisas importantes da gente ter cuidado nesse momento, quais são as ferramentas que a gente tem que tirar da nossa caixinha para utilizar nesse momento, né, então um pouco foi essa preocupação quando a gente, né, quando se pensou em programar essa semana de espaços de conversa, né, para que a gente saiba quais são as ferramentas mais adequadas para a gente utilizar nesse momento de resposta à crise, à emergência, em que as pessoas estão em carne viva, né, num estado de vulnerabilidade muito grande, né, então a gente tem sim, uma atuação, sim, a psicologia precisa responder a isso, mas faz parte da nossa ética, assim como responder, a gente avaliar, né, o quanto a gente está preparado tecnicamente e o quanto a gente se sente habilitado pessoalmente, né, gente, muitos de nós fomos afetados diretamente pelos efeitos das enchentes, né, e a gente precisa ter esse olhar de autocuidado, né, na Defesa Civil se fala muito em autoproteção, né, então, não se colocar em risco, ao prestar ajuda, não se colocar em risco, se manter seguro, né, e poder avaliar as condições de integridade, né, naquele momento para atender o outro, porque a gente, é que nem aquela metáfora do avião, né, primeiro a gente bota a máscara na gente, depois a gente auxilia o outro com a máscara. Então, a gente poder avaliar, assim, com abertura, com sinceridade, né, conosco mesmos, o nosso momento, né, e poder avaliar se a gente está se cuidando e se a gente está num momento propício para prestar auxílio. Acho que isso é bem importante também da gente enfatizar. A professora Sara Carneiro vai falar um pouquinho sobre essas questões na quinta-feira. E aí, então, depois, talvez um pouco sobreposto, né, a gente tem a fase de recuperação e reconstrução, que é esse auxílio à comunidade, a significar coletivamente esse evento,
né, poder ter espaços de escuta qualificada nas comunidades, auxiliar o processo de luto, e restabelecer, né, essas redes funcionais que a gente chama, né, que são aquelas referências para a pessoa no seu território, e acompanhar a reconstrução dessa relação com o território, né, que foi abalado pelo evento adverso. Então, ao longo desta semana, a gente vai estar focado em conversar sobre estratégias para este momento de resposta, essa quarta fase aqui do ciclo da gestão integral de riscos, tá? Claro que todas essas fases, elas estão relacionadas entre si, mas elas vão requerer diferentes instrumentos, ferramentas, técnicas, nessas diferentes fases, né? Assim como nós, por exemplo, num primeiro momento, o primeiro socorro psicológico, mas a gente sabe que lá na frente, daqui a 1, 2 meses, as redes de atenção psicossocial vão ser drasticamente impactadas, né? A gente estima, né, mais ou menos, que a literatura estima que cerca de 25% da população que viveu uma crise, viver um momento de crise, em emergência e desastre, possa desenvolver um desdobramento, desdobrar, né, enfim, um quadro com sintomas mais persistentes, né, desdobramentos desse evento traumático, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, transtorno de ansiedade, enfim. E o que a gente busca é mitigar esses efeitos com um acolhimento, uma atenção psicossocial qualificada nesse primeiro momento. Não sei se a Patrícia já está por aí. Não quero, então já quero passar a palavra, não vou me alongar. Um pouco, né, essa contextualização que eu queria fazer hoje nesse início aqui de trabalhos. Então, um ótimo trabalho para todos nós ao longo dessa semana e que a gente possa ir se encontrando na medida do possível e trocando aí ao longo do caminho. Muito obrigada, Lu. Então, prof. Lucélia, pela tua fala, muito importante ressaltar, né, todas essas questões, essas etapas, né, a importância desse trabalho. Eu vou, então, só antes de passar a palavra para a Patrícia, só apresentá-la, então, falar um pouquinho da trajetória. Então, é a nossa colega psicóloga Patrícia Ziane Benites, da Divisão Acadêmica e de Políticas de Educação em Saúde, Seção de Saúde Coletiva, NURESC, Escola de Saúde Pública aqui do Rio Grande do Sul. Patrícia é especialista em saúde coletiva, com ênfase na atenção de usuários de álcool e outras drogas, especialista em gestão da saúde, especialista em gestão da clínica no SUS, gestão da clínica nas regiões de saúde, especialista em gestão do trabalho e da educação na saúde, especialista em terapia floral, terapeuta comunitária integrativa em formação, e escritora e apoiadora na atenção psicossocial para o Vale do Paranhana, no contexto desse desastre em curso. Então, é uma satisfação poder contar com a presença aqui, com as trocas que a Patrícia vai poder proporcionar para nós. Então, Patrícia, te passo a palavra e mais uma vez agradeço pela tua disponibilidade de estar conosco nesta capacitação. Bem, me escutam bem? Tranquilo? Sim. Ok. Então, boa tarde, é com um imenso prazer que eu estou me somando aqui nesses esforços, né, para que a gente possa estar conversando um pouco, então, né, sobre esse nosso papel dentro de uma rede, né, dentro de uma rede de atenção psicossocial, né, e o significado disso frente principalmente a uma situação de desastre. Mas antes de efetivamente passar a poder estar trazendo alguns pontos para a gente aqui poder conversar sobre isso, né, e sobre os cenários que também vocês têm vivido, as coisas que também têm tocado vocês nesse momento tão difícil assim, a gente tem aqui também o Maurício, né, que é um dos colegas que respondem pela coordenação de saúde mental da primeira Coordenadoria Regional de Saúde, né, junto com a Carla.
Então, Maurício, se tu quiseres falar um pouquinho antes de eu iniciar, te sinta à vontade. Eu não estou vendo o Maurício aqui, né? Mas eu não consigo, na minha tela, não estou enxergando. Sim, mas eu estou aqui, Patrícia. Tá bem. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos, né, na medida do possível. Espero que estejam todas e todos em segurança nesse momento. Quero transmitir também minha solidariedade para todos os que foram atingidos, foram afetados nesse momento tão difícil, né, que nosso estado todo está vivendo, que a região de vocês está vivendo, que a nossa coordenadoria regional está vivendo, né, e acho que, né, agradecer também a disponibilidade de estarem aqui, de estarem dispostos a pensarem, a olharem para todas essas questões com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado, porque é realmente um momento muito sensível, assim, né? Acho que eu posso contribuir um pouco com esse momento, assim, trazendo um pouco do que a gente vinha fazendo, né, antes disso tudo acontecer, né? A gente estava compilando, né, mapeando, tentando olhar para as regiões de uma forma um pouco mais objetiva, assim. E quando a gente olha para as regiões, né, para dar um panorama para vocês, né, eu componho a primeira Coordenadoria Regional de Saúde, sou servidor, sou psicólogo, e acompanho, né, a área técnica de saúde mental, junto com a colega Carla, como a Patrícia mencionou. E essa primeira Coordenadoria Regional de Saúde é a maior coordenadoria regional do estado, é composta por 40% da população do estado, e ela tem 5 regiões de saúde. É algo que nos chama atenção quando a gente vai olhar para os dados, para os indicadores de saúde mental, que às vezes são um pouco problemáticos, mas é o que a gente tem para poder lidar, para poder pensar algumas ações. A gente percebe que a região 6 de saúde, que é o do Vale do Paranhama, ela é uma região que tem um alto índice de suicídios, ela é uma região que tem um alto índice de internação em saúde mental. Tem municípios que chegam o índice de internação em saúde mental, em alguns municípios chega a ser 10 vezes maior do que a média nacional. Então é uma região que recorre muito a internações de saúde mental, e a gente sabe que nesse momento muitos hospitais foram afetados, né? Alguns hospitais tiveram que ser evacuados, hospitais que tinham alas de saúde mental, inclusive nessa mesma região. Então isso é algo que nos chama atenção, que nos deixa em alerta. A gente olhando para esses números, sabendo que tem já esse histórico, e que num momento desses de maior intensidade, momento de catástrofe, em que as pessoas ficam realmente muito mexidas, né, isso pode vir à tona de formas muito dramáticas. Por isso que é importante esses momentos da gente poder olhar, pensar e traçar estratégias com muito cuidado. Mas bem, acho que feita essa pontuação assim sobre esses dados, né, vou ficar aqui junto para poder aprender também um pouco com vocês, para poder entender como é que está um pouco esse cenário. Tá bem? Muito obrigado, um bom momento de estudo, de aprendizagem coletiva aqui para nós. Muito obrigada, Maurício, por estar aqui conosco e poder passar essas questões, né, compartilhar conosco todo esse trabalho. Patrícia, então. Sim. Então, assim, eu agradeço muito esse espaço, né? Agradeço muito a parceria que está se tendo com o Maurício e com a Carla também, né? Que, enfim, são as coordenações de saúde mental da primeira coordenadoria e colegas que têm construído comigo esse apoio, né? Então, assim como ele também colocou, eu me solidarizo muito, né, com todos que também, todos nós fomos afetados de alguma forma, em diferentes níveis. E isso é um primeiro reconhecimento de fato que a gente tem que ter para poder olhar para o nosso fazer, né? A gente cuida de gente. Se a gente cuida de gente, a gente precisa cuidar da gente, porque senão a gente não consegue cuidar do outro, né?
Então, acho que o olhar para espaços onde a gente possa conversar sobre as nossas percepções, sobre os nossos sentimentos, né, nos torna mais resilientes frente a uma situação que ninguém deseja, e numa proporção como essa, jamais talvez a gente poderia imaginar, por mais que a gente estude, né, várias coisas, e a gente sabe que dentro dos estudos, né, o nosso planeta está em modificação, né? Então, por mais que a gente saiba disso, parece que ainda era uma coisa assim, mas isto vai acontecer, como uma coisa muito distante, e está acontecendo, né? Então, essas mudanças estão acontecendo agora, nós estamos vivenciando isso. E para isso é muito importante constituir espaços de conversa, de reflexão, né, para que a nossa resposta ela seja a melhor possível naquele momento. E assim, neste momento, eu estou, então, como apoiadora dessa região, mais especificamente para alguns municípios, né? Então, eu estou apoiando mais Taquara, Parobé, Rolante, né? Tem alguns municípios que eu nem cheguei. Eu estou aqui há uma semana, eu não consegui chegar, vou estar chegando essa semana, né? Mas Igrejinha, Três Coroas, faltou algum? Falei Rolante, né? Também. Então, são alguns dos municípios que eu estou conseguindo fazer um pouco desse elo. Por que eu retorno para cá e por que eu acho tão importante pontuar para vocês isso? Eu saí daqui, né, para compor, então, o Estado em 2013, mas eu vivi 14 anos e meio aqui no Vale do Paranhana, né? Então, eu conheço um pouco desse território, né? Conheço algumas pessoas desse território e eu tenho um vínculo muito afetivo com esse território. Então, no momento desse desastre, para mim era a coisa mais clara que eu talvez pudesse compor junto com os colegas da coordenadoria esse olhar, né? E o Estado, então, se organizou de uma forma diferente do que foi o ano passado, porque as questões do Vale do Taquari era uma região com alguns municípios de outras coordenadorias, mas eram poucas, né? Então, a dimensão da situação era outra. Nós constituímos, então, um grupo de atenção psicossocial com alguns colegas que eram da secretaria e alguns outros colegas de coordenadoria e eu como escola de saúde pública pela trajetória dentro da saúde mental. E venho acompanhando, então, desde lá, essa região. Tínhamos uma câmara técnica, né, aí com envolvimento de Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social Estadual, Secretaria Estadual de Educação, Emater, né, os municípios, a Defesa Civil, enfim, era um outro contexto. Na abrangência que se deu agora, pela forma, né, nós tivemos que fazer um outro arranjo, né? Então, esse arranjo tem colegas da Secretaria Estadual de Saúde que são aqueles pontos focais de um grupo, por exemplo, da metropolitana, que vai atuar nos municípios, então, que tem a ver com a primeira coordenadoria. E a minha preocupação frente às questões tanto do Vale do Taquari quanto da própria metropolitana era que essa região ficasse um pouco desassistida, né? E aí eu achei que, então, eu poderia estar colaborando com o grupo, me deslocando para cá, porque eu tinha essa possibilidade. E então, me desloquei e venho construindo. De que maneira, né? Eu tenho ido
aos municípios, conversando com quem eu consigo, seja da saúde mental, secretário de saúde, atenção primária. Eu vou em loco e vou vendo o que eu consigo construir, né? Numa lógica de construirmos em qualquer espaço, da forma como é possível, né? E aí, a partir disso, a gente vai vendo quais as necessidades daquele município, né? E uma das preocupações que a gente tem tido é a saúde do trabalhador, né? Isso é uma coisa que tem nos mobilizado bastante, né? Porque muitos trabalhadores dessa rede foram afetados diretamente, né? Então, a gente também precisa estar tentando ver que tipo de cuidado que a gente pode fazer, coisas básicas que a gente faz nos primeiros socorros psicológicos, tipo, tu te alimentasse, né? Coisas básicas do básico do básico, né? Para que, então, desse básico do básico do básico, a gente possa avançar para alguma outra coisa. E talvez o nosso fazer da psicologia tem que ter esse primeiro olhar. No nosso cotidiano, já nós temos uma grande diferença do nosso fazer enquanto ou saúde coletiva ou uma saúde mais focada em sintoma e em diagnóstico, né? Isso já é uma grande diferença. Se a gente tem uma concepção de saúde coletiva, a gente consegue intervir nesse território de um jeito. Se a gente tem uma concepção de saúde que é muito voltada à questão biomédica, eu muitas vezes vou estar olhando para essas pessoas e buscando os sintomas e, portanto, o diagnóstico. Eu fico rastreando, eu nem enxergo a pessoa, né? Eu fico rastreando um diagnóstico. Então, esse é um primeiro ponto que, diante de um momento de desastre, aquilo que já está acontecendo na rede é o que salta aos olhos. Então, se eu tenho o meu fazer focado nisso, eu, às vezes, não consigo me ver de uma forma diferente. Eu vou tentar atender as pessoas naquele momento. Agora, se eu tenho um olhar de saúde coletiva, se eu já tenho uma interface com a rede, se eu já tenho uma concepção de equipe, se eu já tenho um olhar para plano terapêutico, enfim, a forma de atuação ela é diferente, o tempo de resposta, o olhar para as pessoas. Eu vou entender, por exemplo, que enquanto, inclusive, eu estou entregando uma cesta básica, eu estou fazendo um cuidado. Então, o meu olhar enquanto psicólogo, ele vai estar focado na pessoa, e a gente vai estar vendo, né, aí ao longo da semana, vão estar falando algumas pessoas que vão trazer um pouco dessa concepção dos primeiros cuidados psicológicos e de coisas que são básicas do básico, mas que, dependendo da forma como a gente se alinha, e eu acredito, né, que muitos de nós, boa parte de nós aqui transita pelo SUS, talvez uma parte não, pode ser que uma parte não. Só que quando a gente transita no SUS, a gente tem que entender o que é o SUS, entender o que é território, entender o que nos coloca num papel de atenção psicossocial, por que a atenção comunitária ela é tão necessária, porque ela tem uma outra lógica. Se a gente entra no SUS querendo, com o olhar de um consultório, por exemplo, privado, vai ser bastante complicado. E aí, numa situação de emergência, isso vai expor tremendamente as fragilidades, porque a situação de emergência e desastres, ela pressupõe intersetorialidade. Intersetorialidade fazer fora da caixa. Nós não podemos estar olhando para dentro das caixas. E por isso, talvez, a gente tenha que saber quais os nossos limites. E se a gente consegue dar uma resposta, ou se aquilo
vai causar um sofrimento tremendo, que talvez a gente tenha que ver de que maneira a gente possa compor, né, com outros agentes aí dentro dessa rede, porque talvez eu não seja a melhor pessoa naquele momento, porque talvez eu vou causar mais prejuízo. E aí, quando o Maurício traz que dentro desse território, e a gente vai focar no Paranhana, né, talvez tenham outros colegas, né, outras pessoas aqui de outros territórios, e acho que até é importante até compor aqui para a gente, né, isso é bem importante vocês estarem colocando também no chat, mas a gente vai focar no Paranhana. Então, se a gente já tem um alto índice de internação, o que a gente tem que pensar, por que a gente tem um alto índice de internação, né? Numa situação de emergência, o que pode acontecer é que a gente vai querer ter um cuidado, porque o nosso cuidado é aquele, crise, hospital. Crise, hospital. Eu não enxergo antes, somente na crise, e aí? E aí a gente não tem o hospital. Como é que a gente faz o cuidado à crise quando a gente não tem leito? E que numa situação de desastre vão ter os primeiros momentos, os primeiros dias, sintomas que são extremamente presentes, assim, ansiedade, angústia, né? O tempo inteiro está revendo aquele... Bom, se a gente tem olhar que a gente precisa... isso é uma psicopatologia? E eu preciso medicar tudo? E eu não entender que isso faz parte daquele processo e que, às vezes, o que aquela pessoa precisa é falar sobre isso, né? É encontrar minimamente um espaço de segurança para que ela possa ter a sua alimentação, possa descansar, né? Eu não vou conseguir dar isso para ela. E às vezes é isso que precisa. E eu entendo que para a gente também é angustiante, todos nós. Quando a gente se vê frente a uma situação como essa, e que as fragilidades estão expostas, as pessoas chegam, às vezes, com aquela roupa do corpo completamente desorientadas, né? Porque elas nem conseguiram saber o que está acontecendo, né? Então, é muito importante a gente estar atento para isso, porque senão a gente vai patologizar tudo. A gente já tem patologizado qualquer coisa da vida. Né? Coisas, às vezes, que são da vida, nós já estamos patologizando. Numa situação como essa, se a gente não cuidar, isso vai ser mais premente, mas nós vamos estar medicalizando, inclusive situações que vai estar segurando uma necessidade de elaboração. Isso é uma outra questão que a gente precisa pensar. Então, a gente vai estar segurando e retardando algo que vai dar de impacto ali na frente, né? Em pouco tempo, porque em situação de desastre, a gente tem aí os tempos, né? De um mês, né? E vamos pensar que nós tivemos 2 agora muito próximos, né? Então, a gente costuma, o Médicos Sem Fronteiras, o ano passado, nos dizia, né? Que quando há um novo desastre, como muito próximo, é como se a gente voltasse à estaca zero, né? E a gente teve até um congelamento, parece, de tempo, né? Então, parece que as 72 horas que a gente fala dos primeiros cuidados psicológicos, elas parecem que nunca terminavam. A gente ficou dias, né? Eu estava numa equipe apoiando semana passada, final da semana, e eu disse, olha, a gente tem um congelamento, né? Então, essas 72 horas depois do desastre, ela está parada. Para alguns locais, ela está congelada. Não passaram as 72 horas, né? Então, acho que é um início de um processo de conversa para que a gente possa refletir sobre como nós também nos colocamos dentro desse campo e como nós fazemos essas articulações, né? Que tipo de... Qual é o meu papel aqui? Eu tenho equipe? É só eu? Se eu estou na atenção primária, eu converso com meus colegas ou eu estou como consulta dentro de uma unidade básica, simplesmente, e eu não faço parte, não componho uma reunião de equipe, né?
eu estou num CAPS, mas como é que é o fazer nesse CAPS? É somente consulta? Ou ela tem intervenções aí, né, de grupos, de oficinas, de saída para o território? O que é que temos, né? Por que eu falo isso de uma forma assim tão insensível? Porque na situação de desastre isto vai ficar evidente. Se cada um faz o seu num território, a resposta à população vai ser muito complicada. E nós vamos estar causando mais sofrimento, porque ela tem que fazer o cadastramento num lugar, no outro, e ela não chega nem a ter o que ela de básico para ela naquele momento. Como assim? Nós estamos fazendo isso. Não, a saúde está fazendo isso. Eu não sei o que a educação está fazendo. E a assistência? A assistência está cuidando lá do abrigo. Então, a gente acaba revitimizando esse coletivo que nós mesmos pertencemos. Então, nós temos uma responsabilidade dentro da nossa rede de olhar para isso. Como é o nosso fazer? Com quem que eu componho? De que forma eu posso estar atuando nessa rede para minimizar esses impactos neste momento? Porque depois tem outras coisas que no decorrer a gente vai precisar fazer, né? Mas agora tem coisas que são pontuais e de necessidades agora. E se essa rede já não se comunica, como dizia o velho Chacrinha, né, que alguns eu acho que devem conhecer aqui, né? Quem não comunica, se trumbica. Né? E aí a gente pode, na verdade, estar se pressionando mais enquanto trabalhador, né? Ficando cada vez mais cansados, exaustos, né? Tristes, porque a gente vê como se a gente não estivesse fazendo nada. Chega um momento que a gente acha que a gente não está fazendo absolutamente nada ali naquele território, né? Então, aí vem um sofrimento maior desse trabalhador, né? Então, é muito importante a gente poder olhar para essas coisas. Eu vi que no chat está sendo colocado várias coisas ali, né? Porque eu proponho que a gente faça como uma roda mesmo, tá? Eu estou aqui para a gente poder compartilhar e trocar e pensar sobre isso, sobre a nossa atuação, para nos fortalecer. E para que assim a gente consiga auxiliar essas comunidades que vão ter que se reorganizar. Tá? Nós temos aqui municípios no Paranhana que 90% da população foi afetada. Que muitas pessoas perderam absolutamente tudo. E aí vamos pensar a questão do trabalho, né? Então, muitas pessoas já perderam o trabalho, perderam a sua casa, então tem a casa, mas tudo que envolve essa casa vai ter que ser reconstruído. Né? Então, acho que tem uma coisa muito premente nesse momento, e que aí, semana passada, algumas pessoas voltaram para casa, boa parte, né, dos municípios voltaram para casa, final de semana, parte delas tiveram que sair de novo, né? Então, também a ansiedade e a angústia de a água está vindo, a água está subindo, né? Temos que sair de casa, né? A resposta, e foi muito interessante, eu estava em deslocamento para cá, hoje eu estou agora, nesse momento, em Igrejinha, e eu estava escutando um repórter falando, né, que às vezes tem aqueles... você tem que sair de casa, vá para um lugar seguro, e às vezes não se diz para as pessoas qual é o lugar seguro. Se você está em risco, como é que é o risco? Quantas pessoas ficaram em casa porque assim, não, a água vai chegar, nunca subiu, nunca passou a partir dali. E as pessoas foram ficando, não, mas isso nunca vai acontecer, e nunca foi acontecer, e quantas pessoas tiveram que ser resgatadas, e talvez quantas pessoas nem se conseguiu ser resgatada, porque a gente não dá uma informação adequada para a comunidade, a gente não conversa sobre situações de desastres,
A gente não sabe os planos de contingência para aqueles municípios que têm planos de contingência, né? E aí a gente acha que sim. Eu vi reproduzir aqui uma coisa que eu já tinha visto antes, eu tinha escutado o ano passado, um prefeito numa live que estava fora quando aconteceu o Taquari, e ele dizia, saiam das suas casas, e eu comecei a ficar nervosa, ele só dizia isso na live, e não dizia para onde que as pessoas tinham que ir. E tu vai sair correndo, tu vai sair para onde? Então, sabe aquelas coisas simples que a gente precisa refletir, que são de cuidado, que são de segurança, porque isso já é um contexto de instabilidade. Aí vamos imaginar que para qualquer um é um contexto de instabilidade, né? Se há pessoas que têm já uma situação de maior vulnerabilidade, a gente gera mais e talvez um processo de angústia bastante complicado. Eu vou tentar ler um pouquinho aqui do chat, mas eu também acho, né, Ana e Lu, que a gente podia deixar também as pessoas poderem estar falando, abrir o microfone e falar se faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês, que talvez eu esteja falando algo que não faz sentido nenhum para vocês, né? Então, eu posso fechar um pouquinho o meu microfone e eu gostaria muito de escutar vocês. Eu vou abrir a roda aqui, Patrícia, porque eu queria muito puxar um fiozinho aí do que tu falou, que eu acho que é importante de sublinhar aqui, né? Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo no nosso entorno, e nós somos, né, de uma profissão do cuidado, enfim, né? A gente fica assim ansioso para botar a mão na massa, a gente pega a nossa mochilinha e a gente vai, né? Mas o quanto é importante que cada ação, seja ela uma ação voluntária, né, seja articulada com as redes. Essa tem sido também uma preocupação nossa aqui do curso, né, de estar em articulação com a estratégia do SUS, através da Coordenação de Saúde Mental do Estado, né, acho que a tua presença aqui hoje é super importante para também trazer essa realidade, né, de como é que as coisas estão sendo articuladas, o que está acontecendo, e assim, acho que muito feliz isso que tu está trazendo, porque são coisas bem importantes da gente ter presente nesses momentos, né, que precisa ser um trabalho articulado, em rede, intersetorial, né, acho que, e obrigada, assim, pela tua fala, acho que bem bom de ouvir e conseguir entender um pouquinho de como é que isso está sendo articulado, né, no nível da política pública, assim. Acho que a Carol, né, pediu para falar, depois a Débora. Oi. Muito bom ouvir isso, né? A gente tem um pouco mais de noção do que está acontecendo e do que está sendo feito, né? Achei, assim, eu acompanhei semana passada, acho, um vídeo da Débora Anual, que é dos Médicos Sem Fronteiras, né? E a tua fala me fez lembrar muito uma coisa que ela diz, assim, muito forte, que a gente precisa ser flexível, os profissionais. Por exemplo, ela deu um exemplo, tipo assim, o farmacêutico que estava aqui, ele não veio arrumar os remédios ainda, ele está atrasado, ele é voluntário, mas ele não veio ajudar. Mas tem um psicólogo ali que poderia fazer. Então, o psicólogo ser flexível, né, e arrumar enquanto o farmacêutico não chega. A gente ajudar bem como está sendo trazido, né, no que é necessário, no que a gente vê que a gente consegue fazer, né. Porque às vezes o que a gente poderia fazer, a gente não se vê tão pronto para fazer naquele momento, porque a gente também foi afetado de alguma forma e a gente poderia afetar ainda mais aquela pessoa, né. E eu vejo também essa questão dos planos de contingência, é uma coisa que a gente não ouvia falar tanto, né. Para nós, talvez seja uma coisa muito nova. O que é um plano de contingência? Por que não é falado? Quais lugares têm esses planos, né? Porque eu digo por mim, eu tenho ouvido muito plano de contingência agora, né? Antes, eu ouvia, tipo, a palavra, mas não sabia muito bem o que era isso, né? E como que ele teria que ser feito e para o que servia, né? E agora é falado nele todos os dias, e mais a gente continua sem saber direito quais locais aqui da região tem esse plano. E o que seria esses planos? Eu acho que é muita falta de comunicação, como trouxeram ali nas conversas, no chat. Essa falta de comunicação, da gente trazer para a população, da gente ter essas informações. Eu acho que isso a gente ainda tem que trabalhar ainda melhor, para caso venha ocorrer em algum momento de novo,
a gente ter esse preparozinho, sabe? Porque eu acho que isso pegou todo mundo de surpresa e a gente ficou meio perdido, assim. Acho que é bem importante, acho que ali no chat também tem várias contribuições, né? Acho que quando tu traz o plano de contingência, eu sei que tem mais 2 pessoas que estão com a mão levantada, né? Os planos de contingência não era uma coisa tão falada, né? Assim, salvo municípios que já tinham algum tipo de histórico de desastre, talvez já tenham feito, né? Mas com a questão do Vale do Taquari, isso dimensionou e convocou essa relação de que os municípios tinham que fazer seus planos de contingência. Mas a gente vê que não é, isso não para alguns não foi, né? Tipo assim, às vezes a política pública não se dão conta que tem que ser feito. Não, é que não acontece tanto. É só uma enchente. Aqui a gente tem enchente todos os anos. Aquilo se torna banal. A gente banaliza uma situação de emergência que já acontece. Né? Então, aí é como se aquilo não precisasse. Não precisa, a gente precisa saber, né? Mas eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso e vou deixar, então, a Débora Armando. Eu até vou ver se eu consigo ver quais são os municípios daqui que tem, e eu vi também que tem ali da Serra, né? Que tem alguns municípios. Isso, tem da região das Hortênsias, né? Vou tentar ver se eu consigo puxar alguma coisa dos planos de contingência aqui. Se eu conseguir, eu vou falar os municípios que tem, tá? Boa noite. A gente percebe muito, todo mundo quer ajudar muito, todo mundo se sensibiliza, e a gente, talvez por desconhecimento, né, apesar de ser uma coisa bem frequente, a questão das enchentes, a maioria das pessoas não sabe como agir, como proceder nos auxílios. Eu presenciei uma situação dessas quando eu fui auxiliar no final de semana, onde a gente chegou e muita gente mobilizada, tinha muita gente para ajudar realmente, mas tu chegava e dizia, eu quero ajudar. Por onde eu posso começar? Para quem eu me apresento, que possa me orientar? Aí chegou uma menina para mim e disse assim, não, tu faz aquilo que tu achar que é interessante. E daí tu acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, pessoas que já receberam suprimentos, por exemplo, né? Um exemplo assim, recebem novamente, quem não recebeu, não recebe, né? Não é feita uma triagem, tudo bem, eu entendo, tu chegou molhado, vamos passar para atendimento, já vamos trocar de roupa, vamos passar para orientação, mas, e feito um cadastro, então, para essa pessoa, então, acomodar ela, né? Isso não estava sendo feito, se tomou uma proporção onde a pessoa que deveria estar organizando, veja bem, eu não estou criticando a pessoa, né, porque estava todo mundo trabalhando, realmente, mas a pessoa que talvez deveria estar ali orientando os que estavam chegando, ela estava com a mão na massa tão envolvida que ela não conseguiria dar atenção, né, então a gente não está preparado para situações assim. Acho que o Cláudio, né? Estou abrindo o microfone aqui, todos estão ouvindo aí bem? Boa noite, satisfação de estar aqui com vocês, neste fórum tão interessante, né? Eu quero trazer uma contribuição ali naquela manifestação da Carolina e da Débora a respeito dos planos de contingência. Os planos de contingência hoje, eles são a maioria dos municípios tem, quase todos devem ter isso, muito mais como a resposta a uma formalidade exigida pelo Estado do que necessariamente um instrumento
que atenda à necessidade das comunidades nesse momento. Eu vou usar aqui de uma figura que eu sempre gosto de trazer, a Luciene, que já está conosco na oficina aí como voluntária, já me ouviu falar isso, mas eu sempre que manifesto, eu falo sobre isso, para a gente entender o que é gestão de risco, o que é gerenciamento de desastre. Nós temos diante de nós uma orquestra que toca uma determinada música. Se os pares não dançarem na andadura, na velocidade e no ritmo da orquestra, eles vão estar fazendo um fiasco no baile. Pior fiasco ainda farão se um desses pares dançar uma música não tocada pela orquestra e o outro par dançar uma música que não é tocada pela orquestra e cujo par não está também naquele compasso. Quem é a orquestra nesse processo, pessoal? A orquestra nesse processo é o evento adverso. É ele que toca a música. Cabe ao poder público e à comunidade dançarem maravilhosamente bem a música que essa orquestra está tocando. E aí tem uma figura singular nesse processo todo, que é o instrutor disso tudo, que é o coordenador municipal de defesa civil. Esse camarada é a pessoa-chave, e não é à toa que a designação dessa função é a de coordenador. Ele precisa, no momento da normalidade, compor com o poder público, ao qual ele pertence, e com a comunidade, os treinos, as aulas de dança, para que a gente dance essa música da melhor forma possível e não faça um fiasco tão grande. Isso é o plano de contingência. O nosso desafio brasileiro, isso não é um problema nosso aqui do Vale do Paranhana ou do estado do Rio Grande do Sul, isso é uma questão cultural brasileira que, nossa, a gente vai achar N explicações sobre isso, das razões sociológicas, psicológicas, econômicas, sociais que nos trouxeram até aqui. Né? Nós temos hoje esta função muito pouco valorizada dentro da estrutura pública. O coordenador é o camarada que é lembrado nesse momento aí, quando o mundo está vindo abaixo, aí todo mundo quer saber do camarada aquele camarada que usa o coletinho laranja. Eu conversei hoje com o Augusto, que é aí de Três Coroas, que é um grande cara nisso, assim, um camarada comprometido, camarada voltado, ele disse, eu saio daqui da prefeitura, quando eu chego ali no centro cultural, que é 2 quadras da prefeitura, eu tenho 10, 15 mensagens penduradas no meu WhatsApp. Ninguém tem condição física e psicológica para aguentar um tirão desse, pessoal. Tá? Então, como nós tiramos uma grande lição desse momento que a gente está passando, né? De todos os desafios que vêm aí, que a Luciene falou antes, de todas essas camadas socioeconômicas, psicológicas que vão ser assim, descascadas ao longo do tempo que vem pela frente, ou a gente aprende com isso, ou eu não sei que lição a gente vai tirar disso. Um detalhe só para encerrar aqui, que a Débora falou, que é importantíssimo nesse processo, que é o voluntariado. Nós temos a regra do 5C do voluntário. O voluntário precisa ser cadastrado, comprometido, convocado, cadastrado, comprometido, capacitado, convocado e coordenado, para que as coisas funcionem. Eu não posso me apresentar como voluntário, isso aconteceu comigo nesse final de semana, aconteceu com a Débora, como ela falou, tu chega num determinado lugar para ajudar e as pessoas dizem, não, tu vê aí o que tu vai fazer. Não, eu tenho que chegar naquele local treinado, sabendo o que eu preciso fazer. A minha especialidade é
fazer triagem de roupa, ok, a minha especialidade eu fui preparado para ser o cozinheiro do abrigo, legal, né? E uma questão que a gente precisa achar uma resposta, e talvez a psicologia nos ajude, já desafiei a Luciele para isso na oficina, é o seguinte: como é que a gente envolve nesse processo? Claro que se a gente tivesse essa preparação toda, a gente teria resolvido isso. Como é que a gente envolve o atingido no processo de solução do seu problema? É admissível, ou é legal, ou é saudável que essas pessoas sejam colocadas num abrigo e a gente ofereça para eles toda a infraestrutura sem que eles participem da gestão daquele abrigo, da limpeza, da cozinha, da segurança, coordenado por alguém? Não, será que não é mais saudável, sob o ponto de vista psicológico, que a pessoa participe no processo de solução daquele drama que ela está vivendo? Mas é um desafio, pessoal, assim, um desafio que a gente tem pela frente. Nós vamos ter que sentar, como nós estamos fazendo aqui, ainda durante o evento, mas depois do evento, principalmente, para encontrar soluções para isso. Muito obrigado pela participação nesse evento e cumprimentos aí ao pessoal que organizou. Obrigado. Obrigada, Débora e Cláudia. Assim, primeiro que eu acho que essa questão do voluntariado, ela é extremamente importante da gente refletir. Eu percebo que agora, né, frente a uma situação como essa, muitas coisas não tinham que ser feitas. Foi feito como foi possível até agora fazer, tá? Eu acho que neste momento, existe um momento que tem que estar tentando atender as pessoas. Quando a gente vê que bairros inteiros de Porto Alegre, Canoas, a cidade inteira de Eldorado, né, precisou ser evacuada, e aqueles que ficaram, muitas vezes foram tendo que ser resgatados posterior, a dimensão disso é algo muito inimaginável, né? E aí talvez não tenha coordenação suficiente para isso, de fato, né? E a defesa civil, ela deveria ser esse ponto focal, que eu acho que o Cláudio traz, de organização desse processo. Mas muitas vezes o que acontece, eu já vi pessoas da defesa civil maravilhosas, né? A gente atuou com um coronel lá no Vale do Taquari, excepcional, assim, né? Mas a gente também já viu pessoas que não tinham, que era isso, estavam ali, né? Só que hoje, essa resposta, ela não pode mais ser assim, né? Eu acho que agora, nós estamos fazendo o que pode, né? De fato, se deveria, acho que o Cláudio diz, essa questão da participação, né, das pessoas dentro do processo, porque isso é a via comunitária, né? Só que neste momento as pessoas nem tinham condição disso, elas estavam tão desorientadas que ela precisava de que alguém cuidasse delas. O problema é que foi um evento muito, muito além do que se imaginava, foi se trocando, né, as rodas durante a carruagem andando, e não há preparação, porque hoje a gente também tem sistemas de alerta, mas assim, nós tivemos na sexta-feira retrasada pessoas que se deslocaram para Porto Alegre, mas não estava enchendo o Guaíba. Aí a irresponsabilidade do gestor público de dizer, não, vamos manter a cidade, o comércio aberto. Não! Se tu está vendo que está subindo, as pessoas foram para Porto Alegre, não puderam voltar para suas casas. Foram sair, tiveram ônibus que foram sair para levar agora, final de semana, as pessoas, que não conseguiram voltar. Então, a gente tem muitas vezes sistemas de alerta, e o Rio Grande do Sul tem tido um sistema de alerta que consegue estar nos mostrando coisas, só que nós não temos prevenção,
né? Nós não conseguimos trabalhar com a prevenção, nem muitas vezes o gestor público dizer, bom, nós estamos na iminência de um desastre, nós vamos fechar escolas, nós vamos fechar... Não, deixa chegar o desastre. Aí, quando chegou, a gente sai correndo para atuar, né? Então, e neste sentido, o plano de contingência seria essencial. Até acho, Cláudio, que nem todos os municípios têm, tá? Eu tentei agora acessar ali o painel da Defesa Civil, não está entrando no painel onde onde tem os planos, tá? Então, até não consigo dar uma resposta neste momento em relação à questão dos planos de contingência. Mas tem um painel, né? Que talvez, se esse painel estiver atualizado, enfim, a gente consegue olhar pela Defesa Civil, né, do Estado, se aquele município tem ou não. Mas também os municípios têm que responder para o Vigem Desastres, né? Ele tem que estar abastecendo os sistemas. Então, enfim, mas acho que é um compromisso nosso de perguntar no nosso município, temos plano de contingência, fazer um contato com a Defesa Civil, né? Mas isso acho que não é agora. Agora nós estamos na fase ainda de poder estar dando uma resposta, muito mais de ajudar as pessoas a se organizar, né, minimamente. Só que nós temos um trabalho árduo para frente. E o voluntariado, ele está sendo extremamente importante, mas eu acho que é isso. Porto Alegre, por exemplo, eu fiz contato com Porto Alegre para saber aonde que eu posso ajudar antes de vir para cá, né? Por quê? Justamente porque eu não queria chegar num lugar que daqui um pouco eu não sei, daqui a pouco já tem bastante gente lá, não vai precisar, tem outro lugar que precisa. E aí se cadastra os voluntários, né? E tu nunca sabe, até hoje estou esperando a resposta, né? Então, eu peguei a minha mochilinha e fui para um lugar. Cheguei lá e tinha uma fila imensa de um monte de voluntários, mas ali tinha uma organização. Recebia os voluntários, e esses voluntários iam, né? Aí tinha uma pessoa que dizia, olha, aqui vai ser, nós estamos fazendo isso, isso e isso, tu pode ajudar aqui, ali e acolá. Porque essa coordenação, ela é necessária, senão o voluntário, ao invés de ajudar, pode atrapalhar, porque vai fazer isso que a Débora disse. Daqui um pouco tu está duplicando uma ação e daqui um pouco um outro que está precisando, que não chegou ali, não vai receber. Então, eu acho que tem uma coisa de agora, mas nós temos um grande processo para frente. Uma questão muito importante de trabalhar com os nossos gestores, de ver se existem algum tipo de reunião de comunidade para tratar plano de contingência, se a Defesa Civil faz, se existe um Conselho de Meio Ambiente no município, como está a atuação do Conselho de Meio Ambiente. A gente precisa ocupar esses espaços, porque nós estamos falando de gente, condicionantes e determinantes sociais. Então, quando a gente olha para o coletivo, nós precisamos, essa é a grande diferença da saúde coletiva, nós precisamos pensar e trabalhar em cima dos determinantes e condicionantes sociais, que vão para além de um diagnóstico. E isso tem que estar muito bem claro, assim, o que dentro dessa comunidade é uma potência, o que é de dificuldade. Durante a pandemia, a gente viu que comunidades conseguiram se organizar e conseguiram desenvolver seus planos de resiliência durante aquele momento. Neste momento, a gente está vendo ainda muita fragilidade, porque as pessoas estão precisando de continência. Continência. Depois, nós temos muito trabalho pela frente. Temos muito trabalho pela frente. E aí, a necessidade de nós atuarmos nessa via das comunidades. Nós vamos precisar sair dos nossos espaços e trabalhar com a intersetorial. Tem municípios que fazem isso, tá, gente? Mas eu vejo, assim, que alguns ainda estão muito voltados. Claro, dentro dos nossos espaços tem aqueles usuários que a gente já cuida. Então, nós temos que redimensionar o nosso processo.
Como é que se dá dentro desses espaços? É só consulta individual? Quais os grupos que ofertam? Quais as oficinas que ofertam? Porque essa é a flexibilidade que foi falada antes, né, e que a Débora trouxe. Eu consegui assistir ontem, né, a fala da Débora, que é uma pessoa que é maravilhosa, assim, né, e a gente precisa. Psicólogo também junta caixa, distribui caixa, arreda mesa. Eu falo isso sempre para os meus estagiários, né, eu brinco com eles assim, ué, tu acha que o psicólogo não faz isso quando eu estou fazendo uma coisa? Ela às vezes me olha assim, mas o quê? Tu acha que o psicólogo não faz isso? Tu acha que a psicóloga fica só atrás, sentado numa cadeira? Não, um psicólogo não faz só isso. Ele vai ao encontro das pessoas, porque nós precisamos olhar pessoas. E isso é a integralidade. A integralidade que é um dos princípios do SUS. E olhar para a integralidade é olhar para as necessidades das pessoas. E para isso, sim, nós precisamos ter mas muito jogo de cintura e muita flexibilidade. E a gente, sim, tem que saber se a gente tem condição de atuar onde a gente está. Porque talvez a gente não tenha, está tudo bem, a gente pode ser um bom trabalhador, mas talvez para determinados lugares nós não seja possível, está tudo bem, está tudo certo. A gente não precisa entrar em sofrimento por causa disso. Mas a gente precisa saber que determinados espaços exigem isso. O SUS exige atenção psicossocial. A gente vem numa fragilidade tremenda de SUS, tremenda da saúde mental, né? Mas o SUS exige isso. Exige um olhar para os determinantes e condicionantes sociais, exige que a gente possa estar indo ao encontro das pessoas. Então, por exemplo, uma situação de desastre como essa, muitas vezes a gente vai ter que reorganizar o nosso serviço. O nosso serviço não vai ser dentro do espaço. Tem unidades que não estão funcionando. Ou não é ali. Onde é que eu posso trabalhar? Eu vou estar dentro do abrigo, eu vou estar lá indo de porta em porta, eu vou me associar ao CRAS, ao CREAS. Eu vou estar me associando com a educação, talvez eu possa estar contribuindo com uma ação lá numa escola. Esse é o sair da caixa, né? Esse é a potência que talvez a gente possa ter para contribuir com as nossas comunidades, né? Mas eu volto a ressaltar, a gente precisa saber dos nossos limites, né? E se eu, nesse momento, não tenho condição para atuar dessa forma, o que eu posso estar fazendo? E depois a gente vai avaliar se aquele é o meu espaço ou não. Porque isso a gente precisa. E eu já falei bastante, tem o Marcelo, a Alessandra, né, que levantaram as mãos. Rapidinho. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar uma boa noite, e especialmente para as professoras da FACAT, muito bom ver vocês, e para os colegas também. Vou chamar vocês de professores, professor Cláudio, professora Patrícia, porque eu acho que é a forma mais respeitosa que eu encontro aqui para chamar vocês agora, nesse momento. Mas eu queria juntar o que vocês falaram, e que a professora Ana Paula falou também, sobre a unificação das equipes, né, e dos serviços que compõem, né, tanto a saúde quanto a educação, enfim, que compõem as prefeituras, o Estado, de uma forma geral. Falando especialmente aos colegas, né, a gente está saindo agora, terminando um curso, entrando numa nova profissão de psicólogo, e daqui a pouco a gente vai estar ocupando esses espaços, né, então, fora da crise, obrigado, professora, fora da crise, talvez seja o momento da gente unir esses, para fazer o treino que o professor Cláudio estava falando, né, da orquestra com a dança. Então, fora da crise é o momento da gente unificar os serviços, entender melhor como é que o outro serviço funciona, fazer com que eles trabalhem em conjunto, para que porventura, né, uma nova crise que vai aparecer em algum lugar, de uma forma ou de outra,
a gente possa estar mais treinado, mais concatenado, e que aí sim, tudo isso que a gente está dizendo agora, que está com dificuldade de que funcione, vai funcionar de uma forma mais fácil, mais organizada, em que a gente consiga dar uma resposta mais rápida, né? De qualquer forma, eu acho que a gente está dando uma resposta muito boa, apesar desses casos de desorganização que a gente vê em alguns momentos, mas a gente está com o voluntariado e, inclusive, com o poder público, eu acho que com uma participação muito importante de organização, e a gente vai sair dessa, vai conseguir organizar de novo o nosso estado, as nossas cidades aqui, principalmente aqui do Vale do Paranhana. Eu estou em Gramado também aqui muito afetado, né? Mas, de uma forma geral, eu também estou fazendo estágio aqui no serviço público, que está tentando se organizar, mas também poderia estar mais organizado entre os serviços, né? Saúde com educação, com assistência social e todo mundo trabalhando junto. Há uma tentativa de que isso aconteça, mas talvez o treino que o professor Cláudio falou seja muito importante, né? A gente treinar para que, quando precisar, isso aconteça. Tinha mais alguém, né? Sim, eu. Ah, tá. Eu queria só compartilhar um pouco da minha experiência nos últimos dias, assim, como tem acontecido. Acho que muito mais a minha experiência como clube de serviço, eu fiz durante 20 anos, parte do Léo Clube, né, vinculado ao Lions. Acho que muito mais isso tem me auxiliado e pensado, assim, no que fazer neste momento, do que a própria experiência como psicóloga. Né? Até porque minha área não é a clínica, né? É a saúde do trabalhador, é organizacional e do trabalho, e a gente se vê meio na clínica quando a gente vai para essa linha de frente, mas de uma clínica bem diferente do que a gente aprende na faculdade, né? Eu acho que a Débora Noal traz sempre muito isso, e é o que de fato acontece, né? Então, muito mais a minha proatividade que foi desenvolvida, né, durante o tempo que eu participei de clube de serviço, é o que tem norteado muito o meu fazer. Eu tenho 2 experiências, na verdade 3, né? Primeiro, né, eu moro perto do viaduto da Cairu, né, onde tudo aconteceu aqui em Porto Alegre durante bastante tempo e vem acontecendo, que foi o principal ponto de resgate aqui em Porto Alegre do Maitá, do Navegantes, do São Geraldo. A água aqui ainda está muito alta, se eu olho aqui pela janela do meu quarto, eu vejo a água aqui na esquina do meu prédio, né, então ela já teve mais alta, né, mas hoje não está tanto. Então, o meu trânsito aqui deixou de ser de carro, né, hoje é de ambulância, corpo de bombeiros, barco, jet ski, né, de tudo que pode, de alguma forma, auxiliar, né, então minha avenida está bloqueada, e daí, num primeiro momento, meu marido também não estava aqui, ficou preso em São Paulo, né, em função do fechamento do aeroporto, e eu me vi muito perdida num primeiro momento, né, estava eu, a minha filha, né, é uma situação muito diferente da pandemia, né, porque tu vê o teu local seguro, que é tua casa, ameaçado, então tu não tem para onde correr, né, e essa coisa do para onde eu vou, né, então no primeiro momento eu me vi muito perdida, né, junto com a minha filha, né, minha mãe não mora aqui, né, meu irmão estava aqui, mas estava num lugar que a gente não tinha acesso, então foi um momento muito difícil. Então, ali nos primeiros dias, até meu marido chegar, foi bem complicado. Ele chegou, né, parece que veio de uma certa forma a segurança, porque daí tu tem que ter o núcleo todo junto, e isso é muito importante, né, tu ter o teu núcleo junto contigo, né, isso te fortalece muito. Então, por isso esses movimentos muito de tentar trazer as famílias, porque hoje a gente vê, principalmente em Canoas, aqui em Porto Alegre, as famílias em abrigos diferentes, né, e isso traz muita insegurança, embora elas estejam no lugar seguro. Né, ter teu núcleo familiar contigo faz toda a diferença. Então, a partir do momento que eu estava com o meu núcleo junto, a gente foi pensando em estratégias de como ajudar. A gente foi aqui para a esquina de casa, que era o lugar mais perto, né, e ali estava uma desorganização meio organizada. Tinha muita gente querendo ajudar, mas não tinha alguém na linha de frente organizando tudo aquilo. Então, as coisas funcionavam, né, as pessoas iam para os resgates, né, voltavam com pessoas porque elas saíam de barco, né, e aqui o resgate de cada pessoa demorava muito, em torno de 1 hora e pouco, porque era muito longe para se deslocar.
muita gente veio de fora, né, ajudar de alguma forma, então elas queriam ajudar, mas não conheciam a região, isso dificultou um pouco aqui. E daí a gente viu que tinha muita gente aqui, a gente começou a circular pela cidade, para ver aonde a gente poderia ajudar. E daí tem QGs em vários pontos dos alagamentos, né, onde se coordena a saída desse resgate. A gente foi parar no QG da Getúlio Vargas, né, com a 7 de junho, que apareceu também bastante aí nos jornais e na mídia. A gente foi se oferecer, né, eu e meu marido fomos lá, levamos minha filha para a praia, né, ela ficou em Tramandaí com a minha mãe, minha sogra também ficou lá, e eu e meu marido voltamos então para ajudar. Meu marido pediu uma semana de férias lá, e a gente foi para frente. Então, a gente chegou lá para ajudar, a gente ia parando e vendo onde é que precisava de ajuda, a gente foi nesse QG. A gente chegou lá e eu disse, bom, eu cheguei e disse de cara, bom, eu sou psicóloga. E deles, pá, então, aqui tem um acolhimento para ti, aqui tem um acolhimento para ti, e já tinha muita gente sendo resgatada, e essa questão do acolhimento, na verdade, era muito mais dar um suporte do que tu vai fazer dali para frente, não era um trabalho, né, exatamente de psicólogo, né, era um trabalho de carinho e de acolhimento, de poder sentar com aquela pessoa, poder pensar em alternativas, para onde ela vai, quem mais estava com ela, se o pet ficou em casa ou não, como é que está todo mundo no prédio, né, o que ela tinha de planos mais imediatos ali naquele momento, assim, que é um acolhimento que qualquer um pode fazer, né, mas eles acabavam direcionando, né, para mim. Meu marido chegou, ele é engenheiro de produção, ele chegou, daí ele disse, bom, eu sou engenheiro, né, e ele também tem essa experiência de clube de serviço, né, daí ela olhou assim para ele, tipo, o que tu vai fazer como engenheiro aqui, né? Daí ele disse, eu posso trabalhar na logística, né? Ele disse, logística é uma das minhas áreas. E logística, em outras palavras, ele virou um Uber, né? Então, o que ele fazia? Eu fazia os acolhimentos dessas pessoas que vinham e ele depois levava essas pessoas para um lugar seguro, né? E a gente, assim, trabalhou ali um bom tempo, até esse QG foi desativado ontem, né, porque não tinha mais salvamentos para a gente fazer naquela região. Então, o que nos norteou foi muito mais essa vontade de ajudar, do que, na verdade, neste primeiro momento, a nossa formação, né? Então, a gente foi muito dar o suporte para essas pessoas. Então, teve uma das pessoas que meu marido acabou levando para um local seguro, que era um posto de gasolina lá em Viamão, que os pais dele estavam vindo de Novo Hamburgo para poder acolher. Tava ele e um pet, ele demorou para sair de casa, né, tava com um cachorrinho, e o cachorrinho ele descrevia como muito nervoso, né, que na verdade era como ele estava se sentindo. E daí ele deixou ele lá e voltou para trazer outras pessoas, e ele ficou lá porque a 118 está parada, tu leva horas para te deslocar lá. Daí era 9 horas da noite, a gente tinha terminado o nosso trabalho ali no nosso QG, nós, vamos ver se ele ainda tá lá. E ele ainda estava. E a gente voltou para Viamão para fazer companhia para ele, né? Que é o que ele precisava naquele momento, né? Ele precisava se sentir seguro, né? Então não era a expertise enquanto psicóloga, enquanto engenheiro. Ele precisava era de um colinho, era um rapaz jovem, era um veterinário, né? E ele precisava era de alguém que ficasse com ele naquele momento. Estava muito frio naquele dia, foi o dia que começou a esfriar. Ele estava com uma calça de moletom, uma camiseta de manga curta e um chinelo de dedo, que ele nem pensou o que ele poderia tirar de casa, ele só saiu com o cachorro dele, né? Então a gente se deparou com essas questões assim que foram acontecendo ao longo dos salvamentos, assim, muito mais esse acolhimento, né? E daí ali tinha um diferencial naquele QG especialmente, assim, que era uma questão dessa organização que a Débora disse que onde ela chegou não tinha. Tinham 2 pessoas que organizavam aquele QG. Então, a gente tinha socorristas, a gente tinha uma médica, todos voluntários. As únicas pessoas que a gente tinha que não eram voluntários era o pessoal da brigada, que estava ali prestando a segurança. A gente, todo o tempo, desde o momento que o QG abria até o momento que o QG fechava, a gente tinha entre 8 e 10 policiais conosco. Até porque, enfim, aconteceram os arrombamentos, o pessoal saía para o resgate, de manhã se dava conta que as casas estavam arrombadas, vinha uma empresa de segurança,
enfim, e a gente precisava dessa segurança também para poder trabalhar bem, né? Então ali tu chegava, tu dizia o que tu ia fazendo, e no momento que as pessoas, tinha muito gente ligando pedindo resgate, muita gente chegava para pedir o resgate do seu pet, então tinha alguém que pegava essa informação, que era quem estava organizando o QG, e daí passava para uma outra pessoa para ela determinar quem é que ia buscar de fato, quem é que ia ser o resgate, porque a gente tinha pessoas que tinham embarcações com motor grande, tinha as motos aquáticas, o jet ski, a gente tinha caiaque e a gente tinha stand-up. Então, depende de onde era a altura, era o que a gente usava, e tinha até um colchão de ar que surgiu lá do nada, e também estava sendo usado. Então, estava mais perto, né, então não daria para ser uma embarcação de motor. Então, essa organização funcionava muito bem. E as pessoas que eram voluntários ali, com as suas embarcações, elas até iam para outros pontos, e acabavam voltando para ali. No final do dia, todo mundo estava ali de volta. E daí eles diziam, bom, a organização aqui funciona. Eu sei aonde eu vou, eu tinha o papel com o endereço, eu tinha uma noção de aonde era esse lugar. Então, eles iam e voltavam também muito rápido, diferente do que estava acontecendo em outros postos. Com o final desse meu QG, hoje a gente meio que se viu sem atividade. E daí a gente foi buscar um outro local para ajudar. E daí a gente está participando com isso também em vários grupos de WhatsApp, o telefone não para, né, de pessoas ajudando muito da maneira que pode. Então, a gente tem um QG central, que é o Dom Bosco, que é a escola onde a minha filha estuda, que não é um abrigo, mas é o lugar que está recebendo muito mantimento, né, desde roupa de cama até comida, e daí dali parte para os outros lugares onde há necessidade. E daí no grupo a gente viu que uma escola de Sarandi estava precisando de suporte. Eles têm cerca de 100 voluntários trabalhando, e todos os 100 voluntários foram atingidos. O QG começou há 3 dias, e agora eles estão naquela fase da exaustão física, e eu vou te dizer para vocês, assim, a gente chega numa exaustão física que, assim, ó, parece que passou um trem em cima da gente, e exatamente assim, a gente não fez muito para estar tão cansado, né? Eu fico imaginando assim, final de semana aqui em casa a gente caminha muito, e eu nunca me senti tão cansada como eu me sinto agora. Porque assim, ó, e tu não consegue dormir, porque a gente chega de noite e a gente não consegue descansar, porque a gente fica pensando, né, no que tu pode fazer, e de que forma tu pode fazer, com quem tu consegue articular. Então, nesse novo QG, eles acabaram, né, nos pedindo um suporte psicológico, que é muito também esse acolhimento, né, para poder conversar com esses 100 voluntários, né, que também perderam tudo e que estão ali doando o seu trabalho. Quem está coordenando esse QG é a responsável por uma ONG do bairro Sarandi, né? O pessoal da ONG foi para lá, conseguiu uma escola e estão trabalhando dentro dessa escola. E está super organizado. Eles têm uma fila, né, das pessoas que chegam ali para pedir doações, e as pessoas não estão em abrigo ali. As pessoas foram para casa de parentes ou conhecidos. Então, tem casas que tem 20, 30 pessoas. E eles não têm o que comer, porque é uma comunidade extremamente carente, né, e que precisa desde a comida até o colchão, a roupa de cama, o cobertor, né. Depois eu vejo ali o nome da escola certinho. E daí, o que a gente fez primeiramente? A gente foi no Dom Bosco, enchemos o carro, e depois voltamos mais 2 vezes, uma pessoa foi conosco para pegar as coisas básicas que eles estavam precisando. Eles organizam uma fila de pessoas, e alguém vai anotando qual é o teu nome, o que tu está precisando. E daí, nas salas de aula, eles montaram, cada sala é alguma coisa. Uma é só roupa de cama, outra só roupa de banho, outra só kit de higiene, outra só produtos de limpeza, e outra só roupa. Até chegar na roupa, tu ganha o teu kit. Tu passa e eles perguntam, tu precisa disso, precisa daquilo? Então, vem um voluntário sempre acompanhando, né? Então, acompanha sempre, tu precisa disso, precisa daquilo. Quando chega na roupa, eles entram para dentro da sala, e daí eles têm um momento de escolha. Eles não ganham um kit pronto, né? Então, eles podem escolher as roupas que são mais adequadas, do que eles estão precisando naquele momento. Eles passam no final, ainda tem um ponto que eles podem pegar a cesta básica, né? Ou de acordo com o que eles estão precisando naquele momento de comida, água
e ração para o seu pet. Então, eles fazem todo um circuito, guiados pela própria comunidade, organizados por uma ONG, né, e que está funcionando super bem, numa escola que não tem ninguém, né, de nenhum órgão oficial, e a gente entende, assim, que os órgãos oficiais não têm capacidade para coordenar e dar conta de tudo, né, esse é um trabalho que a comunidade precisa ir se organizando. E eu acho que as ONGs, né, de uma forma geral, já têm essas organizações, né, e é uma coisa, assim, que, enfim, o Leo Clube, por exemplo, a gente começa com 12 anos a participar desses clubes de serviço, né, a gente começa muito jovem, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar de também envolver as crianças de alguma forma, a gente sabe que tem a questão de segurança, né, mas que estejam junto com os pais, né, e que consigam vivenciar e poder já participar dessas organizações desde cedo, e de alguma forma isso é a capacitação que se precisa para esses momentos, né. Só queria compartilhar um pouquinho dessa minha experiência aqui, de como está sendo essa semana. Maravilhoso, né, Alessandra? Puxa vida, assim, que eu acho que é bem isso, né? Esse olhar de que a gente pode contribuir muito, né? A questão dos primeiros cuidados psicológicos, acho que quando tu relata o primeiro ponto que vocês foram, é isso. Isso são os primeiros cuidados psicológicos, né? E também o quanto que a gente se afeta num primeiro momento até poder se organizar para ver o que eu posso fazer, de que forma eu posso fazer, né? Eu vou passar, a Cláudia também tem escrita, e depois a gente tem ainda alguns minutinhos, aí eu posso estar amarrando algumas coisas, né, que vocês trouxeram. Cláudia? Oi, pessoal, desculpa, eu estava falando e não vi que o microfone estava desligado. Boa noite a todos, e como disse o Marcelo, é muito legal ver os professores e professoras todos empenhados, né, nessa questão, assim, e logo essa atenção, né, imediata, de apoio para a gente, né, como pessoas, como estudantes, como quase formandos, como psicólogos, enfim, nos ajuda muito. De modo parecido, semelhante com o da professora Alessandra, está acontecendo aqui também. Eu sou de 2 irmãos, não é uma cidade atingida, mas a solidariedade está sendo muito grande, e ela começou aqui, assim, do que eu pude presenciar, que fica bem aqui pertinho de mim, da atitude de 3 meninas, praticamente, e um celular, elas disseram, foi assim que começou. A gente tem praticamente uma central de arrecadação aqui e de distribuição, sabe, de encaminhamentos. Ocorre que o pessoal está sabendo desse local, desse ponto, e eu estou percebendo, assim, que vieram já 3 famílias, que, por sua vez, são cuidadores, por exemplo, uma da região de Feitoria, São Leopoldo, e eles vieram para cá porque encontraram atenção para as necessidades, e não pessoais, mas para o grupo deles, onde eles também assistem. Né? Então, eles trabalharam no resgate de pessoas e também de atenção, assim, levando as necessidades mais primárias, né? Alimentação, roupa, isso eles levaram. E o que me paira, assim, no ar, né, nessa questão toda, e assim tem outras localidades também, Campinas, São Leopoldo, enfim, a gente também mandou coisas para Três Coroas, Igrejinha, equipes de limpeza das casas também foram, enfim, é uma ação coordenada, assim, muito ampla, mas foi de iniciativa popular mesmo, como se disse assim, 3 meninas disseram, não dá para ficar assim, vamos fazer lanche para entregar para alguém, e a coisa começou a crescer e virou um ponto de arrecadação. Né, e muito rápido, porque começou a funcionar isto no domingo bem cedo, ela já entregando lanches no sábado. Né. A questão que isso não foi assim numa atuação em parceria com a Defesa Civil,
né? E isso me assustou, porque eu pensei, mas esse pessoal está levando para onde essa comida, né? Essa alimentação está indo para onde? Está servindo quem? Chega lá, será que não vai ser demasiado, né? Será que realmente é isso que o pessoal lá está necessitando? Mas, enfim, naquele momento de explosão, de tirar o pessoal da água, funcionava assim, era entregar a comida e tirar aquela roupa molhada, né? E dar uma roupa sequinha e dizer, estamos aqui. Né? E aí depois se pensava, não, alguém vai fazer alguma coisa, mas eu acho que pelo jeito, e eu fiquei meio estranhando isso tudo, mas eu percebo que tudo foi meio assim em todos os lugares, então, né? E eu sentia a falta da Defesa Civil, eu entrei em contato com o pessoal da Defesa, e aí eles vieram visitar o local na parte da tarde, né? Meio supervisionar, assim, mas, por exemplo, a assistente social não compareceu, né? Aliás, eu acho que até agora não chegou a visitar o local, né? Então, eu acho esse movimento, assim, um pouco descompassado, e que eu percebi que tem um pouco de, às vezes, por incrível que pareça, né, ser humano é ser humano, mas de uma certa animosidade, assim, de uma coisa que está meio configurada nas redes sociais, assim, que o povo atua e uma desvalidação da questão da instituição, de governo, e de pensar, isso é oposição, isso não é por nós, é nós que vamos resolver. E aí, por exemplo, quando veio um carregamento, assim, eles solicitaram um CNPJ da entidade da qual eu trabalho, que está cedendo espaço. E aí eu pensei, mas o CNPJ, assim, no mais, vai saber o que vem na carga, também a gente tem que cuidar, a gente está comprometendo uma instituição que não é só de meu nome, né, não é minha empresa, é uma coisa coletiva, a gente deve especificar um pouquinho as normas, né, de como a gente cede, sim, o CNPJ, mas vamos fazer um combinado aqui, né, que a gente vai acompanhar quando há descarregamento, enfim, alguns detalhes, assim, para manter a ordem, né. E aí o pessoal, quando eu percebi, saltou fora, não quis mais isso, né. Então, por quê? Porque isso ia configurar alguma coisa que pudesse passar pela Defesa Civil ou algum controle. Então, parece assim, eles não confiam na Defesa Civil, porque se vai na Defesa Civil, vai no CRAS, vão pedir cadastro, isso vai demorar, né? Aí a pessoa está com fome, ela tem que ser atendida nas suas necessidades. Então, eu vejo, assim, um pouco de pressão popular. Hoje está diferente, né? A gente sentiu isso tudo mais, já está diferente. Já temos um postinho ali, já tem uma senhora que assiste tentando cadastrar um pouquinho, assim, pelo menos pegar alguns dados das famílias que recebem essa atenção, para a gente ter ideia do que a gente está fazendo, como está ajudando. Mas eu senti muito esse descompasso no início, né? Quem que coordena isso aqui, né? Quem que coordena esse trabalho, quem é realmente coordenador da Defesa Civil, né, como é que isso funciona, eu senti isso é muito ruim, porque é uma sensação de estar, né, desorientado, né, desprotegido, mas, enfim, a gente está tentando se organizar, acho que a gente vai demorar muito tempo nisso, né, então eu acredito que até lá a gente vai poder andar de modo, assim, mais atuando em parceria, que é o que a gente está percebendo também que está começando a acontecer. Eu acho que a tragédia foi de uma proporção tão gigantesca que pegou a Defesa Civil e todo mundo, vamos dizer assim, de calças curtas. Então, o trabalho que a gente sempre tem feito é de vamos respeitar, vamos conversar, vamos trabalhar junto, não vamos um se achar que é mais que o outro, né? Nós precisamos de todo mundo. Então, por ali a gente está conseguindo fazer um trabalho bonito de equipe, né? Tá bem. Jorge? Acho que também, né, a Cláudia e o Jorge trazem aspectos bem importantes, assim, né. Primeiro que, assim, é claro que, mesmo tendo planos de contingência, tá, um desastre na proporção que a gente teve agora, é um desastre que talvez nenhum plano de contingência daria conta nesse momento. Acho que isso é algo necessário para a gente poder pensar que daqui para frente a gente vai poder tá conversando mais sobre isso, ter, de fato, assim, amarrar as pontas, né? Amarrar as pontas de uma política pública que, de fato, cuide das pessoas, né?
que tem aí um espaço de discussão potente com a comunidade, né? Então, entre os entes públicos, mas também a sociedade civil, né? Para que a gente possa cuidar melhor dos nossos espaços. Essa situação toda tem exposto todas as nossas fragilidades, mas também tem exposto muitas potencialidades. O volume de voluntários, eu acho que a Alessandra traz, assim, da organização, né, de alguns espaços que o poder público nem está ali, porque não tem como. O poder público, ele não tem como estar em todos os espaços. Ele sim precisa, talvez, ativar, fomentar, proporcionar espaços de discussão sobre isso, né? E sem atrapalhar também, né? Às vezes eu costumo dizer que quem não ajuda não atrapalha. Porque às vezes a gente pode estar, talvez, atrapalhando mais algum processo. Acho que o levante, o que a gente está conseguindo perceber é que nós temos uma capacidade de resposta, às vezes desorganizada, e, em alguns pontos, organizada, né? A gente está vendo muitas coisas, desde, talvez, não sei se foi, vocês em algum momento se depararam com isso, mas pessoas tentando usufruir, né, desse período. E aí vamos pensar de todos os espaços possíveis, né, imaginários. E que talvez a gente nunca vai conseguir controlar isso completamente. Mas sim, eu acho que a gente precisa olhar aquilo que a gente pode fazer e da forma como a gente pode fazer, sem muitas vezes nos expor a riscos, né? Porque quando a gente vai se voluntariar, a gente também tem que olhar para isso. Eu tenho essa possibilidade, né? Por exemplo, é a mesma coisa que eu querer ir ajudar num resgate em algum barco e eu não saber nadar. Então, todos nós somos importantes dentro desse processo. Agora, nós ainda estamos na fase de sair do olho do furacão. E ainda nós vamos ter, por um bom tempo, em maior e menor grau, dependendo aí, né, dos municípios, enfim, do baixar as águas, né, nesse período de limpar, de reconstruir, e vamos pensar que alguns municípios, eles vão inclusive ter que modificar bairros inteiros, ou cidades que não vão poder ser mais naquele espaço geográfico. Então, a gente tem muito trabalho. E uma das grandes questões que eu venho reforçando nesse último período, e aí eu vou falar de uma preocupação de ser alguém que não nasceu nessa região, mas eu aprendi a amar, porque eu fui acolhida imensamente por esse município, e eu tenho um carinho profundo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, e talvez outros municípios da Serra também tenham acontecido isso. O desmatamento que tem acontecido nesses municípios, a lógica da modernidade, que é só asfalto e afundar mais os rios, como se isso fosse o único cuidado ambiental que a gente devesse fazer. A construção de, na verdade, um plano diretor das cidades, tá? Construções de prédios num vale, que é um buraco, que o ar
já é difícil de circular, né? Então, a gente já tem alguns impactos aí na questão respiratória, pulmonar, né? A gente vai precisar, inevitavelmente, falar sobre a questão ambiental e cidade sustentável. Eu acho que é se ocupar mesmo, porque isso são os nossos territórios. Então, são eventos climáticos acentuados pela nossa ação, por aquilo que a gente descuida. E a gente eu não tenho uma solução mágica para isso, e nem... Não temos. Mas o coletivo, sim, quando começa a se organizar e pensar que a gente tem muito a fazer no sentido de ocupar espaços que muitas vezes a gente não ocupa, discutir essas questões que tocam no viver. Isso é a vida das pessoas, é a vida do campo social, é isso. E muitas vezes, esse olhar, eu imagino que assim, estamos aqui todos em plena segunda-feira, né? Quase 19 horas, é porque a gente quer fazer parte, fazer a diferença onde a gente está. Porque nós somos importantes dentro desse processo. Todos nós. E o olhar da psicologia, ela tem que ser um olhar ampliado. Um olhar para pessoas. Um olhar para tudo que envolve o desenvolvimento da vida das pessoas e o desenvolvimento do locus social. Então, acho que dizendo isso, sim, reforçando a importância da intersetorialidade, a importância de poder pensar que nós somos importantes em qualquer espaço, seja ali naquele exemplo que a Alessandra disse, inclusive de voltar e estar junto com aquele rapaz ali naquele posto de gasolina. Isso é fazer psicologia. Porque é um humano tocando humano, né? Jung já nos ensinou isso há muito tempo, né? Então é isso, né? E eu quero agradecer mais uma vez, né, o espaço e me colocar aqui à disposição de outros. Desculpa, não desliguei o celular e me colocar à disposição. Eu vou tentar estar acompanhando em alguns momentos ao longo dessa semana, tá? Mas eu acho que a gente tivemos aqui várias falas, várias contribuições, todas muito importantes, para que a gente possa, sim, estarmos de fato nos tornando melhores dentro desse viver, né? E aonde a gente estiver, a gente poder levar isso, né? Enfim. Ana, Lu. Bom, então também só quero agradecer mais uma vez a ti, Patrícia, a todos os colegas, alunos, né? Ali, Marcelo, enfim, Débora, Carol, Cláudia, todo mundo que se manifestou, né? Mas também que esteve, quem não se manifestou verbalmente ou por escrito, mas que se manifestou ali pelos aplausos, pelo carinho, reconhecimento, né, das falas, das ações, e dizer que o que a Patrícia traz agora ao final, né, a questão ambiental, amanhã já fica o link, já fica a articulação para amanhã, né, que o colega Fábio de Cristo vai abordar a questão da psicologia ambiental, como a Lu, prof. Luciele comentou no início. E aí, só rapidamente um comentário, eu também vou chamar de professor Cláudio, né, mas o Cláudio, nosso parceiro aqui também, mais diretamente da Luciele, né, mas também já fizemos contatos em outras oportunidades, né. Cláudio fala da questão
que eu vou chamar de protagonismo, de participação social, mas que ele fala, né, do envolvimento das pessoas nos abrigos, e aí a Ali traz, então, a questão que 100 voluntários, né, uma centena de voluntários num abrigo, fazendo, né, e foram atingidos e fazendo, então, nesse caso, já estão sendo, né, protagonistas ali da sua comunidade, mas claro que a gente sabe que para ter esse movimento de protagonismo, de participação, a pessoa tem que estar fortalecida, então, de alguma forma, aqueles ali estão, né, talvez vão, em algum momento, se mostrar mais frágeis, mas, enfim, né, não tem uma receita de bolo nesse sentido, né, um protocolo nesse sentido, mas, voltando, reforçando o que foi falado hoje, a gente precisa estar disponível, só que a gente também precisa avaliar se temos condições nesse momento, né? E aí temos que respeitar nossos limites. Foi falado, o pessoal ali no chat também colocou. Então, isso que é fundamental, e aí reforçando, a nossa preocupação era justamente essa. Percebemos muitos alunos se mostrando disponíveis, querendo ajudar, mas a nossa preocupação de fazer, né, essa sustentação, esse suporte, essa costura, para realmente poder apoiar algumas ações, mas do pessoal fortalecido, do pessoal mais preparado, né? Não totalmente preparado, porque é isso, a gente vai, né, com toda essa vivência, vai ir se preparando, se fortalecendo, mas como também vocês foram dizendo, assim, muito, né, o poder, a potência da sociedade civil, realmente, né, o governo tem o seu papel, mas não tem como estar onipresente, então a gente precisa auxiliar nessa força-tarefa. E me lembrei das palavras de um colega na live lá da Débora Noal, do Gabriel Mazzini, que ele comentou assim, as pessoas iam sendo resgatadas e muitas vezes levadas para o local que era possível. Então ele deu exemplo, bom, se era uma escola, era um sushi, né, ele foi comentando, assim, lugares que tinham disponibilidade para receber. E aí, bom, diante disso, os lugares não estão preparados para receber, eles estão se disponibilizando, né, então, no meio do caos, outras situações caóticas vão se estabelecendo, mas a sociedade, né, buscando esse suporte, essa solidariedade e esse acolhimento das mais diversas formas, né? Então, só para a gente ir fechando, Luciere, não sei se tu consegue e queres fazer uma fala também. Acho que agradeço mais uma vez a parceria. Pode falar, Lu. Desculpa, Ana. Acho que só reforçar o convite para a gente seguir junto essa semana, né, gente? Hoje foi essa abertura, acho que a Patrícia traz pontos muito importantíssimos, assim, da gente pensar as questões coletivamente e dizer que todos nós fazemos parte da solução, né? Solução aqui nesse sentido da recuperação, da reconstrução, desse suporte. Então, sigamos juntos. Isso mesmo, então seguimos, né, ao longo da semana, certamente a Patrícia, né, vai poder, na medida do possível, estar conosco. Já quero comentar também que em alguns momentos, né, surgiram algumas reuniões, algumas situações que eu vou ter que me ausentar de parte, né, de alguns desses encontros, mas eu e a Luciele estaremos, né, de preferência sempre as duas, mas em alguns momentos, né, e os colegas todos do corpo docente também, à medida do possível, vão participando, mas seguiremos, então, até a sexta-feira, falando dessas questões tão importantes, né, nesse momento tão crucial aí de necessidade de ações. Muito obrigada, então, uma ótima noite e seguimos, então.